Selic, taxa de juros, inflação. O que isso impacta na minha vida? O que isso tem a ver com o meu dinheiro? Vem para esse vídeo que eu te mostro. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Meu nome é Jean Martins, estou aqui para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira. Hoje vamos falar especificamente sobre taxa de juros, que é a Selic, sobre inflação e quais são os impactos que ela tem no nosso dia a dia, no nosso bolso e nos nossos investimentos. Primeiro de tudo, o que é Selic? O que é essa tal Selic? A Selic, ou taxa Selic, nada mais é, pessoal, do que a taxa básica de juros definida pelo nosso Banco Central. A taxa de juros básica, referência do nosso país. O que isso quer dizer, Jean? Ela é uma referência para todas as outras taxas de juros circulantes no nosso país, seja elas de crédito nos bancos, taxas de empréstimo pessoal, taxas para financiamento, taxas para consórcio. Todas essas taxas são geradas a partir da taxa Selic. A partir disso já dá para você entender a importância da taxa Selic. Como que essa taxa Selic ela é definida? Como que se dá o aumento ou diminuição dessa taxa? O que a gente olha? Um dos principais, se não o principal fator, é a chamada inflação, que é outro monstro, que é outro segredo, outro mistério de muitos brasileiros. A inflação, pessoal, nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Já viram falar assim, o preço do petróleo subiu 5%. Consequentemente, a gente precisa de petróleo para quê? Para usar no nosso carro os combustíveis. Então, é um sistema em cadeia. Subiu o preço do petróleo lá fora. Esse preço vai ser repassado, por exemplo, para a Petrobras, que é a nossa petrolífera aqui no Brasil, uma das. E, posterior a isso, a Petrobras vai passar esse preço aos donos dos postos e, por fim, esse preço vai chegar para nós, no nosso bolso, vai chegar ao consumidor final, esse aumento do custo. Então, a inflação nada mais é do que esse aumento. E o que leva a inflação, a acontecer a inflação, que é esse aumento? Vários fatores, pode ser o aumento das matérias-primas, nesse exemplo do petróleo, eu estou falando da gasolina, mas, por exemplo, o diesel, a maioria do nosso transporte no Brasil, ele é rodoviário. Então, para chegar uma encomenda da Amazon, da Shopee, da Shein, eu tenho certeza que, com exceção das internacionais, 80% a 90% feita pelo meio rodoviário. Então, os caminhões, eles vão estar utilizando o diesel. Então, se está aumentando lá o custo do petróleo, vai aumentar o custo da gasolina, vai aumentar o custo do diesel. Indiretamente, a gente tem também esse aumento nos preços. Por quê? Porque são repassados ao consumidor final. As empresas têm a sua margem estabelecida. Então, quem que paga essa conta quando há o aumento da inflação? Somos nós. Sou eu, é você que paga essa conta, tá certo? Agora a gente entendeu o que é inflação. Mas existe o contrário da inflação, que por vezes, raras elas aqui no nosso país, a gente ouve falar de deflação. O que é isso? É quando acontece a queda dos preços. Queda do preço da gasolina, queda do preço do diesel, por exemplo. Eu estou dando esses exemplos em combustíveis porque são os mais palpáveis, o que a gente mais ouve, que a gente mais tem acesso por meio das redes de comunicações, do rádio, da TV, que são as mais comuns, que todo mundo, quase 100% da população tem acesso. Então, quando a gente tem essa redução dos preços, a gente tem a famosa deflação. Então, fique claro para você, pensou em inflação, aumento de custo, as coisas estão ficando mais caras. Pensou em deflação, que é o inverso disso, as coisas estão ficando mais baratas, mais acessíveis. Bom, então a gente falou já da taxa Selic, já falou da inflação. Então agora qual que é essa relação? A taxa de juros, o intuito dela é justamente frear a inflação. Ou seja, quando a inflação está alta demais, quando os custos de aquisição, para você comprar um produto, um determinado item, está caro demais, a gente começa a ter inflação, que é o que? A subida
acelerada dos preços. Então a gente precisa aumentar essa taxa, por quê? Porque aí você consegue desacelerar essas demandas, porque se as coisas estão mais caras, você tende a comprar menos, você tende a reduzir as suas compras. Então você reduzindo a demanda, consequentemente reduzirá também a inflação, a alta desses preços, porque a formação de um preço, ele depende muito, o principal fator é a questão de oferta e demanda. Como que funciona isso? Se tem alta demanda e alta oferta, ok, tá em equilíbrio. Agora, num cenário onde a gente tem alta demanda, alta procura, a gente tem baixa oferta, o que vai acontecer? Vai ficar caro. Por quê? Porque está escasso esse produto que você está buscando. Está raro, né? Por que as coisas são caras, vamos dizer assim? Porque são, na sua grande maioria, em poucas quantidades. Por exemplo, uma Porsche. Uma Porsche você não tem uma produção em massa, é um produto mais restrito. Então, por isso que o valor dela é mais caro. E, agora que você entendeu a questão do aumento, você pode ter a questão também do inverso. Ou seja, quando você tem alta oferta e uma baixa demanda, uma baixa procura, né? Então, aí o que acontece? O que as pessoas fazem? Elas fazem algo para aquecer, para estimular a economia. É onde que elas vão estar reduzindo a taxa de juros. Então, dando um panorama geral, talvez possa ficar difícil entender, porque são muitas informações de fato. Inclusive, até cansei aqui. Mas, vamos lá. Vamos resumir isso aqui. Quando a inflação está alta, vai aumentar também a taxa de juros. Para quê? Para frear a subida dessa inflação, controlar ela. Tá certo? Agora, então a gente está aqui, ó, taxa de juros elevada, a inflação aqui está começando a diminuir. A gente está tendo, quando ela diminui, a inflação vira deflação. E aí o que acontece? A gente precisa estimular. Por quê? Porque as coisas estão baratas, não está tendo demanda. Então a gente vai dar crédito para essas pessoas. A gente vai facilitar. Por exemplo, na pandemia a taxa de juros chegou a 2. Para quê? Para estimular a economia. Por quê? Porque a gente estava com aversão. O que é aversão? Uma palavra também que o pessoal usa e fala assim, gente, o que é isso? Aversão é medo. Estava todo mundo com medo. Medo de investir, medo, incerteza do que vai acontecer. Então aí reduz-se a essa taxa para quê? Para aquecer e voltar a ter de novo, buscar sempre esse equilíbrio. Então, ó, vamos de novo. Inflação alta, sobe taxa de juros buscando diminuir. Baixa inflação ou deflação, a gente reduz taxa de juros para buscar sempre esse equilíbrio no mercado. Ficou claro? Espero que sim. Bom, mas ainda tem um pouco mais sobre taxa Selic. Agora que a gente já entendeu como que isso afeta o seu bolso na prática, né? Quando a Selic está alta, o que acontece? Quando ela está baixa, quais são os benefícios? Bom, então vamos lá. Vamos listar aqui impactos que a Selic tem no seu bolso de maneira direta. Crédito. Com o aumento da Selic, fica mais caro você conseguir empréstimo, fica mais caro você conseguir um consórcio, as taxas do consórcio, fica mais caro para você fazer um financiamento. Por quê? A taxa de juros ela é referência, então todas as outras taxas se dão a partir dela, tá certo? Primeiro, então, é a questão do crédito. Segundo, os seus investimentos. Quando a taxa de juros é maior, a tendência é que os ativos como tesouro direto, ativos relacionados ao CDI, tendem a ter maior atratividade. Porque uma Selic, por exemplo, de 12%, você aplicando num tesouro direto, por exemplo, é um ativo conservador e vai estar pagando nessa realidade Selic a 12%, uma rentabilidade muito interessante de aproximadamente 1% ao mês. Por isso que a renda fixa fica mais atrativa quando a taxa de juros, a Selic, está alta. Ao passo que a renda variável, ela se torna oportunidade. Por quê? Porque aí você tem a movimentação do pessoal vendendo ações
para fazer aporte de capital na renda fixa, tá certo? Então, a renda variável torna-se oportunidade. Terceiro fator, né, que impacta aí no seu bolso com a alta da Selic é a questão, pessoal, do consumo. Porque com a Selic alta, as coisas ficam mais caras. Então, tende a reduzir o seu consumo. Por quê? Você não vai comprar, você quer comprar sempre no menor preço, não é isso? A melhor qualidade, o melhor produto no menor preço possível, não é? Então, quando a taxa de juros está alta, a sua tendência, não só sua, mas de todos, é esperar, aguardar, reduzir o percentual de compras, né? Ao passo que quando a taxa cai, as coisas ficam mais baratas e estimula a economia, aquece a economia a voltar a fazer compras, a voltar a adquirir itens. Bom, pessoal, então vou dar o resumo geral dessa aula, desse vídeo nosso. Qual que é a importância? Primeiro, a Selic é a nossa taxa de juros básica, referência para todas as outras taxas. Segunda coisa, ela anda lado a lado com a inflação, ela tende a controlar a inflação ou aquecer o mercado quando a gente tem deflação, quando a gente tem baixo consumo. E terceiro e último, a Selic atua diretamente nos nossos investimentos quando em renda fixa ficam mais atrativos e torna a renda variável oportunidade, porque retira o capital da variável e tende a colocar na renda fixa. Então, era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe se fez sentido esse vídeo para você, para ajudar outras pessoas. Deixe nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida. Tá certo? Um abraço e fiquem com Deus.